Boa noite. O tema do nosso grupo é arbitragem. O grupo é composto por mim, Gabriele, pelo Ebert, pela Yasmin e pela Jennifer. Eu vou introduzir com o conceito de arbitragem, que é um meio alternativo de resolução de conflito em que as partes entram em comum acordo para escolher um terceiro para solucionar um litígio, né? Solucionar um conflito. E a decisão do árbitro ela é definitiva e equivale à decisão judicial. Ela tem força de título executivo judicial. E um detalhe sobre a arbitragem é que ela só se aplica a direitos patrimoniais disponíveis. Falando agora um pouquinho sobre a origem e evolução da arbitragem. Antes, o Estado ele tinha um monopólio da jurisdição, e com a evolução da sociedade, com as necessidades que foram surgindo, com a evolução das relações comerciais, o judiciário começou a ficar sobrecarregado e não conseguia dar respostas rápidas para a sociedade. Então, a evolução natural foi a desjudicialização, surgindo os meios alternativos de resolução de conflito, como a arbitragem, atuando de forma complementar ao Estado. Os fundamentos legais, o marco normativo mais importante da arbitragem é a Lei número 9.307 de 1996, que é a Lei de Arbitragem, que foi um divisor de águas, porque antes da Lei de Arbitragem, a decisão do árbitro, ela não era definitiva, ela precisava de homologação de um juiz. E após a Lei de Arbitragem, a decisão do árbitro, a sentença arbitral, ela passou a ter os mesmos efeitos daquela proferida pelo judiciário. E em relação às diferenças entre a arbitragem e a jurisdição estatal, eu trouxe alguns pontos. O primeiro é que as partes elas precisam estar em comum acordo. Não é como no processo judicial em que você entra com um processo contra alguém e a pessoa não precisa concordar com isso. Na arbitragem, as partes precisam concordar e elas podem escolher alguém para atuar como árbitro, enquanto que no judiciário você não pode escolher qual juiz que vai atuar no caso. Outro ponto é que o processo ele é mais rápido e ele pode ser sigiloso, enquanto que na jurisdição estatal a regra é que o processo seja público. E, por último, a decisão do árbitro ela é irrecorrível. Então, não tem a fase de recurso como tem no processo judicial. Boa noite a todos. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre os princípios da arbitragem, que ela é uma forma alternativa de resolução de conflitos, sem precisar recorrer ao poder judiciário. Bom, a arbitragem vem sendo cada vez mais utilizada por ser uma forma mais de rapidez, ela é sigilosa e ela é mais eficiente. Mas para que ela funcione corretamente, é bom a gente compreender alguns fundamentos para assim orientar durante o processo. Eu trouxe aqui a arbitragem. Bom, a arbitragem ela é baseada em alguns princípios bem importantes, como a autonomia da vontade, a imparcialidade do árbitro, a confidencialidade e a celeridade. E esses princípios eles garantem que o processo ele seja mais justo, confiável e eficiente, e sendo mais rápido também do que um processo comum que está na justiça. Agora falando sobre os sujeitos da arbitragem. E os principais são as partes, que são as pessoas ou então as empresas que estão envolvidas no conflito. A segunda é o árbitro, é quem vai analisar o caso e dar a decisão final, é quem vai dar a sentença. Terceiro e por fim são as câmaras arbitrais, são as que organizam e que ajudam a organizar todo o procedimento. E diferente de um juiz, o árbitro ele pode ser escolhido por ambas as partes, sendo assim aumentando mais a confiança durante o processo e também com a sentença. A convenção, outro ponto importante é a convenção da arbitragem. Ele é um acordo feito entre ambas as partes que serão resolvidos os conflitos por arbitragem. Esse acordo ele pode acontecer antes ou depois do problema acontecer ou de algum conflito. E ele é muito essencial para que haja a existência da arbitragem. Um outro ponto que não foi colocado aqui no slide, mas que ele é muito interessante ser mencionado, é a cláusula compromissória e que está diretamente relacionada à Convenção de Arbitragem. Ela é uma cláusula que já está
no contrato, dentro de um contrato, e ele vem antes de qualquer conflito acontecer. Nela, as partes deixam já definido, que caso haja algum problema futuro, ou então caso haja mais algum conflito, elas serão resolvidas por meio de arbitragem. E o compromisso arbitral é firmado após o surgimento do conflito, quando as partes decidem naquele momento optar por arbitragem. Então, em resumo, a cláusula compromissória, ela vem no contrato antes do conflito, e o compromisso arbitral, ele é feito após o surgimento do conflito. Para concluir esse ponto, a arbitragem é uma forma moderna e mais eficiente de resolver conflitos, baseado mais na confiança e entre as partes da resolução, e também em princípios, e com mais rapidez e sigilo durante o processo. E ele também traz algumas vantagens importantes, a arbitragem, em relação ao processo tradicional, principalmente pela rapidez que ocorre. E por isso entender alguns desses conceitos é fundamental para conseguir compreender todo o processo da arbitragem. Boa noite, meu nome é Herbert e eu fiquei com a parte do processo arbitral. É basicamente um conjunto de 4 fases. Tem a instalação, postulatória, instrutória e decisória. Mais à frente eu vou falar sobre cada fase mais detalhada. A instalação é o marco inicial, é onde há oficialização da arbitragem. Nesta fase temos 2 instrumentos que são essenciais para a oficialização, que é o termo de arbitragem, onde as partes, como se fosse um contrato da arbitragem, neste documento expressam todas as regras, por exemplo, o local, o idioma e o objeto do litígio, e a aceitação do árbitro. Para oficializar, o árbitro tem que dar o ok, tem que dar o autorizo para aí sim oficializar. A fase postulatória, que define os limites. Nesta fase tem as alegações, que é onde o autor apresenta seu pedido de forma fundamentada, e a contestação. O réu exerce o contraditório e a ampla defesa nesta etapa. E a fase instrutória, a busca pela verdade, é nesta etapa que o árbitro coleta as provas, ele coordena, não necessariamente é uma pessoa formada em direito, é um especialista na área. As provas podem ser documentais, depoimentos pessoais, inquirições de testemunhas. E a sentença é aqui onde que põe fim ao litígio definitivamente. E algumas das características dessa sentença é o título executivo, equivale a uma sentença judicial, e a imutabilidade, não cabe recurso posteriormente, nem no judiciário brasileiro. E a independência, não precisa de homologação do judiciário, a sentença nacional. Eu vou falar sobre os princípios, os principais meios de resolução de conflitos, que é a arbitragem, a mediação e a conciliação. Como já foi falado anteriormente, né, a arbitragem ela é caracterizada por um terceiro, que é o árbitro, onde ele decide o conflito entre as partes, e ela tem um efeito de sentença judicial. Esse tipo de meio ele é mais formal e técnico que os demais. Já a mediação, o terceiro, ele está ali apenas para facilitar o diálogo entre as partes que constroem a solução, e o foco maior desse meio é na relação das partes. Então, esse tipo de meio, ele cabe mais em relações familiares, em casos familiares. Já a conciliação, o terceiro, ele pode sugerir soluções para as partes e é mais comum em conflitos simples. Então, resumidamente, a arbitragem, o árbitro, ele decide o conflito, ele tem um poder de julgamento igual ao do juiz. Na mediação, o terceiro, ele está ali apenas para facilitar o diálogo entre as partes. E na conciliação ele sugere soluções para as partes. Já as vantagens e as desvantagens da arbitragem, dentre as vantagens está a rapidez, que é a celeridade. A arbitragem ela tende a ser mais rápida que o judiciário, porque ela possui menos processos formais do que o judiciário. Também tem a confidencialidade, que garante o sigilo de imagem das partes, e é essencial principalmente naqueles conflitos empresariais. Já a especialização do árbitro, que garante que aquele árbitro tem um estudo específico para atuar ali naquela área, e a autonomia das partes, que as partes elas podem escolher como que vai ocorrer o processo. Já nas desvantagens tem o alto custo, em alguns casos tem o alto custo, a falta de fiscalização estatal direta, a possibilidade de desigualdade entre as partes,
Nesse caso de desigualdade, é realmente de poder econômico, que eu vou falar mais na frente um exemplo prático disso. E tem os riscos de decisões injustas sem amplo recurso, como já foi falado anteriormente. Na arbitragem, a decisão do árbitro não tem recurso, né? Então, a arbitragem, ela possui algumas limitações. Primeiro, como a Gabriela falou, a arbitragem ela só pode ser utilizada em direitos patrimoniais disponíveis. Ela não é muito recomendada no direito do trabalho, na maioria dos casos, e ela não pode ser utilizada nos direitos indisponíveis, como o de família e o de personalidade. A arbitragem ela possui uma grande importância no sistema jurídico atual, pois ela desafoga o judiciário e dá mais eficiência ao sistema, acompanhando a globalização e relações empresariais. Então, como eu falei da arbitragem, eu vou dar um exemplo prático de como ela é aplicada na vida real. Aqui eu trouxe um exemplo de duas empresas que elas entram em um conflito contratual e optam pela arbitragem. Então, elas escolhem um árbitro especialista e resolve essa questão, esse conflito, em meses ao invés de anos, como poderia ocorrer no judiciário. E um exemplo problemático dessa situação, que foi o que eu falei anteriormente da desigualdade entre as partes, seria essa, da empresa, no caso de um exemplo, de uma empresa que obriga o empregado a aceitar a arbitragem e, havendo uma pressão sobre esse empregado para aceitar essa arbitragem, pode gerar uma decisão injusta. Então, disso que eu estava falando na questão da desigualdade entre as partes, e um tem mais poder econômico do que o outro. Então, para concluir, podemos dizer que a arbitragem é um instrumento relevante no direito atual, pois ela possui rapidez e eficiência, porém deve ser utilizada com cautela, respeitando os limites legais e evitando abusos. E outro ponto é que não é sobre escolher entre a arbitragem e o judiciário, mas saber qual mecanismo utilizar dependendo do caso concreto que está se tratando ali. E é isso. Aqui temos as referências que utilizamos. E é isso, galera.